Muito boa noite a todos. Confirmem que temos som e imagem. Ok, recebo aqui algumas confirmações. Já agora, confirmem-me aqui que me estão a ver também na câmara. Eu não tenho aqui nenhuma imagem de mim. Já agora, não, ok. Deixem-me só corrigir aqui esse ponto. Dê-me só um momento. Ok, agora sim, já está correto. E vamos então pôr só aqui a situação do PowerPoint. Só um momento. Um momentinho. Swap. Exatamente. Pronto, então agora já temos aqui tudo encaminhado. Dar-vos então as boas-vindas a este webinar especial sobre, uma vez mais, sobre mercados emergentes. Há um ano atrás, ou há sensivelmente um ano atrás, se bem se recordam, estava aqui também a falar-vos um pouco sobre mercados emergentes. Na altura cobrimos diversos pontos, nomeadamente os mercados emergentes, e fomos, na altura o título era O Mundo para lá de China, portanto acabámos por cobrir, na altura, se bem se recordam, o México, o Brasil, o Peru, acabámos por cobrir a Ásia ex-China, portanto Taiwan e Coreia do Sul, e foi essencialmente por aí que andámos. Agora, neste webinar, a proposta que aqui vos trago é um bocadinho diferente, que é, no momento em que estamos com uma performance mais negativa em China e com uma performance tão boa em América Latina, que talvez foi o segundo melhor continente no ano passado. Destacar aqui um bocadinho, aqui elencar aquilo que são um bocadinho essas causas, porque é que a América Latina está melhor que a China, porque é que continuamos a vê-la como uma boa aposta e quais é que são também os desafios de China e eventuais oportunidades. Portanto, o sumário um bocadinho deste webinar é esse. Portanto, começaremos por fazer um pequeno enquadramento macro do porquê de estar em mercados emergentes. Isso também já fizemos aqui noutros webinars no passado recente. Depois olharemos para um bocadinho para a avaliação fundamental, para os múltiplos essencialmente, e para as estimativas de crescimento de resultados dos mercados emergentes. Olharemos depois, como vos disse, dentro da América Latina, de alguns players que destacamos como estando melhor posicionados, nomeadamente o México e o Brasil, e depois iremos então à China. Fazer também o habitual disclaimer: qualquer tipo de análise técnica ou fundamental que aqui seja feita não deve constituir, obviamente, recomendação de trading ou investimento. Para isso devem consultar o vosso gestor de conta no BIG. E, portanto, dito isto, começamos então aqui por olhar um bocadinho para a tese macro, para os mercados emergentes. Sabemos, e já aqui trouxemos este gráfico também no passado, portanto, já aqui trouxemos este gráfico no passado, e achamos então que este ano de 2024 poderá corresponder com algum crescimento económico abaixo daquilo que é a média histórica. Não quer dizer que seja uma recessão brutal, mas um crescimento económico abaixo da média histórica. Quer dizer, podemos ter o PIB a retrair até na ordem dos 0,5%, e isso não coincidir propriamente até com uma recessão. Mas pronto, um crescimento económico a abrandar um pouco, e isso coincide então com o período de cortes de taxa de juro, período a seguir a esse, a partir do qual, ou a meio aqui deste ciclo de recuperação, temos então um novo período de recuperação económica, que corresponde também a uma recuperação do mercado acionista. Se vocês repararem, no momento atual, estamos então nesta fase, é esta fase que o mercado desconta, está a começar a descontar cortes de taxa de juro, as obrigações estiveram bem até fim do ano passado, e agora vamos oscilando para uma fase também de algum desconto de recuperação económica, do novo ciclo de recuperação económica, em que as ações também beneficiam. Obviamente, isto para dizer que os mercados emergentes são um player bom nesse novo ciclo económico. Portanto, a seguir a uma fase de cortes de taxa de juro que coincide, obviamente, historicamente, com um período de
crescimento económico mais negativo, a seguir a essa fase de cortes de taxa de juros, existe uma apetência por risco cada vez maior e, obviamente, quem beneficia disso, numa fase inicial com menos risco, as obrigações, depois a yield, depois as small caps e, por fim, os emerging markets. Portanto, este ano, e nós fomos oscilando no fim do ano passado, já vimos as small caps a arrancarem e alguns emerging markets também de forma mais significativa, mas quer dizer, ao longo de todo o ano passado fomos oscilando aqui nesta escala. Portanto, houve períodos em que em que as obrigações estiveram bem, depois as small caps, depois os emerging markets, mas, portanto, isto só para dar nota daquilo que é o enquadramento macro geral. Depois, em termos dos mercados emergentes em particular, obviamente que o ano passado foi muito assimétrico, porque China esteve bastante penalizada, mas para os mercados emergentes em particular, nomeadamente América Latina, podemos dizer que foi um ano bom. E porquê? Sobretudo um dos maiores players, que é o Brasil, teve o Banco Central brasileiro, foi o primeiro a subir taxas de juro, a finalmente cortá-las também a partir do verão do ano passado. E, portanto, isso ajudou muito o mercado brasileiro e impulsionou muito a América Latina. Portanto, só para realçar que, de facto, este é um enquadramento macro geral, mas depois, analisando mais em particular, obviamente que há casos que se destacaram mais até do que outros. E pronto, isto também é já um slide reciclado dessa apresentação do ano passado. Dizer que, obviamente, nos últimos anos, devido a notório domínio de pressão vendedora, a China perdeu muito peso no agregado como um todo, no MSCI Emerging Markets. Como vemos aqui a vermelho, o peso da China passou de 45% para a ordem dos 30%, e quem beneficiou disso foi, obviamente, a Ásia fora de China, Coreia do Sul, Taiwan, e, obviamente, a América Latina também, Brasil, México e Peru. Este era um gráfico do ano passado, mas obviamente com a subida que a América Latina teve, no momento atual deve rondar nos emerging markets a zona dos 20% e não ali dos quase 15% com que andava. Depois, aqui para compararmos então os dois, obviamente que nós vemos a América Latina nos últimos 3 anos, sobretudo, ganhou uma performance relativa muito significativa face à China. Nós vemos aqui desde 2020 foi o bottom da América Latina em termos de performance relativa face à China após anos consecutivos de queda e, sobretudo, muito devido a isto, que é uma tendência que vamos ver aqui. A China mudou os produtos que procura, os metais industriais foram perdendo peso relativo na procura em termos de importações, e o que é que foi ganhando na procura em termos de importações? Essencialmente produtos agrícolas e, obviamente, produtos petrolíferos. E, portanto, a América Latina, tendo, como é o caso do Brasil, grandes exportadores de produtos agrícolas e de petróleo também, beneficiou muito deste shift da China em termos de importações de metais industriais para produtos agrícolas e do setor energético. Depois aqui um pequeno snapshot dos múltiplos de avaliação fundamental, quer dizer, aqui a China está com forward pair na ordem dos 10, mas vamos ver que tem assistido a crescimento, a revisão em baixa de estimativas de crescimento de resultados, conforme vemos aqui neste gráfico, net earnings revisions negativas, portanto tem existido um decréscimo de estimativas de crescimento de resultados. O México, ainda assim, relativamente também ali na zona dos 14 em termos de forward pair, um bocadinho acima da China, mas recentemente, e tem assistido a uma forte revisão em alta de crescimento de estimativas de resultados, sendo que agora aqui, quer dizer, estamos a ver dados até 2025, mas quer dizer, notem aqui que recentemente tem existido um ligeiro decréscimo, uma ligeira tendência de crescimento de resultados, de revisão de crescimento de resultados. O Brasil, ainda assim, bastante barato, com um forward pair de 8, bastante barato, e, contrariamente ao México, que assistiu a um ligeiro abrandamento das estimativas de crescimento de resultados, o Brasil finalmente a registrar novamente estimativas de crescimento de resultados novamente positivas e, portanto, aquele gráfico, aquela última barra, novamente em terreno positivo. E agora, analisando mais concretamente, só beber aqui um bocadinho de água. Analisando mais concretamente o México, neste caso,
começando pelo México. Este slide também já vinha do ano passado, da apresentação do ano passado, e lá está, os catalisadores, essencialmente isto para dizer que o México continua a ser uma economia aberta beneficiária da reversão de globalização, continua com os crescimentos, catalisadores positivos mantêm-se, tem um crescimento económico acima da média dos seus pares, sobretudo porque é uma economia que exporta muito. As exportações pesam 40% do PIB e depende muito dos Estados Unidos, conforme veremos. Beneficia desta tendência de nearshoring, portanto, da deslocalização das cadeias de fornecimento, sobretudo dos Estados Unidos para o México. Tem sido um beneficiário dessa tendência no último ano. E pronto, isto depois o que dizia, a economia bastante aberta. Quais é que são os catalisadores negativos? Essencialmente aqui o tema das eleições em 2024, que poderão ser boas porque finalmente poderão trazer também mais multipartidarismo, portanto mais coligações, mais partidos no poder. Sabemos que o López Obrador tem tido uma política quase de partido único e tem tido políticas, digamos assim, mais severas em termos de austeridade. Tem havido cortes de despesa agressivos e níveis de investimento muito reduzidos, isso tem-se mantido, e portanto estas eleições de 2024 seguramente que são um tema secundário, se compararmos com a principal tendência benéfica para o México, que é o tema do nearshoring, da deslocalização de cadeias de fornecimento, quer dizer, isso continua a ser o tema principal. Vejam aqui neste gráfico, o México, no ano passado, as exportações de México para os Estados Unidos ultrapassaram a China pela primeira vez, portanto isto é bastante significativo, e o México, no momento atual, em termos de exportações para os Estados Unidos, já é um parceiro comercial mais importante do que propriamente a China. Isto é relevante. E até 2027 espera-se um crescimento de exportações, uma variação das exportações, um aumento de 35%. Agora, lá está, o que eu dizia, isto era o primeiro tema, o nearshoring, a deslocalização. O segundo tema importante que terá que ser debatido nestas eleições é, obviamente, aumentar o investimento após de políticas de austeridade um bocadinho mais sérias, não é? Portanto, tem existido já um descolar desse investimento também público, não é? Conforme vemos aqui no gráfico azul. E finalmente, também aqui no gráfico a vermelho, o México está acima da média da OCDE em termos de investimento, e portanto isso é importante porque traz, obviamente, e aproveita para se construir mais fábricas, para aumentar também a cadeia de fornecimento dessas fábricas mexicanas, que estão a beneficiar, sobretudo, de procura dos Estados Unidos. Pronto, isto era um bocadinho a caracterização daquilo que é a economia mexicana no momento atual, que é essencialmente estarmos a acreditar que esta tendência de deslocalização de cadeias de fornecimento para fora de China continuará a beneficiar o México. Acho que isso é uma tendência que vem para ficar, sobretudo após aquilo que vimos durante todos estes últimos 3 anos, primeiro com a questão do Covid, depois com a questão de conflitos geopolíticos, sobretudo entre Rússia e Ucrânia, e que nos fizeram questionar bem daquilo que é a segurança das cadeias de fornecimento que temos no momento atual, e se elas não deveriam estar mais perto do seu país de origem, neste caso os Estados Unidos, a repensarem, obviamente, o México como estando mais perto, sendo mais seguro também em termos geopolíticos. E aqui, no caso do Brasil, um bocadinho agora mais detalhado até, que é essencialmente o tema da agricultura, da produção, da exportação de produtos agrícolas e da exportação de petróleo, aumentarão o crescimento de PIB em 3% até 2030. Isso é relevante e vemos aqui que o Brasil é de facto a economia da América Latina que tem maiores níveis de dívida, cerca de 74% do PIB, gasta cerca de 8,5% do PIB em pagamento de juros, e por isso é que é importante para a economia brasileira estar a fazer este shift que está a fazer, portanto, a aumentar significativamente o seu nível de exportações, que é também o que a China procura no momento atual, produtos agrícolas e produtos derivados de petróleo, e portanto isso permite ao Brasil, que estes 8,5% do PIB paguem juros, ser mais gerível, não é? Isto até porque estamos numa altura em que o Banco Central brasileiro está a cortar taxas de juros. Foi o primeiro
Banco Central do mundo a subir as taxas de juros para reagir àquela espiral inflacionista numa altura em que a Fed ainda andava a dizer que a inflação era transitória e o BCE nem sequer pensava nisso. O Banco Central brasileiro já estava a subir, logo a partir desde janeiro, praticamente, de 2021. E agora, desde o verão do ano passado, a cortar, já cortou a taxa em 240 pontos base. Não esquecer, obviamente, que o Brasil tem das taxas de juros reais, ou seja, a taxa de juros ajustada à inflação, as taxas de juros reais mais elevadas do mundo, que rondam os 8%. E, portanto, isso tem trazido também, não só para o governo que paga 8,5% do PIB em juros, uma situação um bocadinho mais complicada, mas ainda assim gerível, como vos disse, porque o Brasil está a aumentar brutalmente as suas exportações, mas também para bancos de investimento, conforme veremos, que tem sido difícil captar essas poupanças num momento em que eu consigo ter as poupanças parqueadas e estar a ganhar 8%, não é? Em termos reais. Portanto, isso é difícil depois uma corretora como a XP triunfar nesse ambiente. Mas, como estamos a ver que no próximo ano o Banco Central Brasileiro estima fazer pelo menos mais 4 cortes de taxa de juros de 50 pontos base, portanto, para passar ali a taxa para a zona dos 5% até maio, portanto, estima esses cortes, esses 4 cortes até maio, pode finalmente trazer aqui um ambiente mais benéfico para investimento e é isso que finalmente o mercado também está a descontar. Pronto, isto era o que vos dizia, não é? Portanto, o facto de Brasil ter ganho tração em termos de mercado, o facto de Brasil ter sido um bom mercado no ano passado e acharmos nós que ainda pode ser este ano, é essencialmente este shift que fez nos últimos anos. Há uns anos o Brasil era essencialmente grande exportador de metais industriais, a procura na China por esse tipo de metais foi-se também deteriorando, porque o consumo também se está a deteriorar nesse sentido. No entanto, a China, lá está, foi tanto virada para produtos agrícolas, para produtos derivados de petróleo, e o Brasil adaptou-se, não é? E, portanto, o Brasil, no momento atual, exporta 37% das suas exportações são de produtos agrícolas, 12% de crudo, e praticamente os metais estão alinhados com isso. Lá está, isto era mais um tema, portanto, na última década o total de exportações, o crescimento das exportações do Brasil e o peso que adquiriram no PIB é bastante significativo, pesam cerca de 18% do PIB, bastante impactante, quando há uns anos pesavam apenas 10, agora pesam quase o dobro, e é isso, é o Brasil florescer como nação exportadora, apostar novamente em ser uma economia aberta, que obviamente tem na China um parceiro comercial também importante. Isto é um bocadinho olhar para aquilo que é a situação em termos de produção de petróleo do Brasil. O crescimento da produção de petróleo no Brasil nos últimos anos cresceu 4,4% nas últimas 2 décadas. Foi bem acima até dos produtos agrícolas, que cresceram cerca de 3%. E isso, mérito também do Brasil, Petrobras, sobretudo, tornaram o Brasil um ator relevante no cenário energético global. O Brasil, que no momento atual tem 4%, produz 4% da produção mundial de petróleo e no ano que vem decidiu aderir então à OPEC. Resta saber, obviamente, como é que as cotas funcionarão, dado que a Petrobras é uma empresa que cota em bolsa, tem os seus planos de produção e, portanto, isso ainda se está para estimar, mas isto para dizer que o Brasil adquiriu um papel importante em termos do cenário de petróleo global. E isso, combinado com o tema de exportação de produtos agrícolas, poderão, conforme vos disse, em termos de estimativas de analistas, aumentar em 3% o crescimento de PIB até 2030. Isto mais um gráfico a dizer-nos aquilo que é a materialização da exportação das exportações de petróleo, portanto, em termos de percentagem do PIB, exportações de petróleo deverão crescer dos 2% para os 5% até 2029. E aqui, um bocadinho, aquilo que já tínhamos visto é que o Brasil é um mercado bastante atrativo em termos de múltiplos. Se nós compararmos com os principais setores dos Estados Unidos, o Brasil equipara com muitos setores conotados com value, com banca, com materiais, com petrolíferas, e portanto apesar de ser uma economia com forte estimativas de crescimento, fortes estimativas de crescimento de PIB por via
dos produtos petrolíferos e produtos agrícolas, ainda assim está barato em termos de múltiplos. E, portanto, aqui também dar-vos nota dos temas que estamos a acompanhar em América Latina. Portanto, essencialmente, já aqui tínhamos trazido no passado, mas essencialmente o tema do mercado livre, que é o tema essencialmente da digitalização, portanto, de uma economia cada vez mais dependente também destas grandes redes de comércio. O mercado livre é a Amazon da América Latina, da Petrobras, por este tema da energia e da América Latina, sobretudo o Brasil, pesar mais em termos de fornecimento de energia, quer de produtos agrícolas, quer de produtos petrolíferos a nível mundial. O tema da Cemex, que é uma empresa de produção de cimento no México, obviamente sendo de produção de cimento, vai construir mais fábricas, beneficia dessa tendência de deslocalização. O tema do Nubank, que é uma fintech brasileira, a beneficiar bem dessa tendência também de digitalização. A Sociedade Química e Mineira do Chile, mais uma vez, este peso dos produtos agrícolas da América Latina no mundo, sobretudo, mas de notar que na Sociedade Química e Mineira do Chile o lítio pesa 70% e é preciso ter atenção ao lítio, dado que está num excedente. XP, por este tema que vos disse há pouco, por o Banco Central Brasileiro, não só pela digitalização, mas pelo Banco Central Brasileiro estar a cortar taxas e, portanto, isso finalmente beneficiar o investimento em ações, sobretudo. Bradesco, pelo mesmo motivo da XP. Laureate, que é uma empresa também de providencia educação, essencialmente formação a nível universitário, a nível online. A TAB beneficia também dessa tendência de nearshoring. E a Vale, uma vez mais, um player de commodities, uma vez mais, nessa senda do Brasil fornecer essa energia. O Brasil e outros países da América Latina, mas, enfim, em termos de pesarem, quer no fornecimento de petróleo, quer de produtos agrícolas em termos mundiais. Depois, alguns ETFs, se quiserem, para quem não quer estar exposto a nomes individuais, o ILF, que são as principais 40 empresas da América Latina, ou então, o nível individual, México-Brasil. E agora, em termos de China, que é aqui o nosso segundo e último ponto, que é um bocadinho olhar para a China e para o cenário de China no momento atual. E há 3 Ds determinantes para a China: dívida, demografia e deflação. E os três, no momento atual, não estão muito bem, não é? Portanto, em termos demográficos, o crescimento de população já não é o que era na China. Em termos de dívida, sabemos que há um nível, no momento atual, de alavancagem muito grande, sobretudo no setor imobiliário. E em termos de deflação, as coisas também não estão bem, porque até agora os estímulos do governo, do governo e do Banco Central não têm surtido o efeito desejado no aumento de consumo das famílias e, por isso, ainda não se assistiu a essa reflação. E, portanto, há essencialmente 3 cenários. O primeiro cenário, um cenário mais base, que é de uma reflação gradual. Portanto, temos o Governo e o Banco Central a irem aumentando medidas gradualmente e gradualmente também as famílias vão aumentando o seu consumo e a inflação começa finalmente a descolar, portanto, uma reflação gradual. O segundo cenário, que é um bull case, que é a par deste processo de reflação, temos um episódio de desalavancagem, portanto, há uma redução significativa do nível de dívida, sobretudo na realidade empresarial, sobretudo no setor imobiliário, e um cenário pior, que é continuarmos praticamente como estamos, que é num cenário, ou para onde vamos, que é num cenário de deflação prolongada. Só que aí o que é que aconteceria de diferente? É que em vez de continuarmos a ter o apoio do Governo e do Banco Central, não teríamos mais apoio do Governo e do Banco Central com medidas de estímulo e levaríamos a economia chinesa para um cenário de deflação mais prolongada. E um bocadinho aqui também para olhar para os catalisadores, não mediante estes 3 cenários, estes são os 3 cenários e, como vos disse aqui, em termos de analistas, aquilo que se estima é este cenário base de reflação gradual, portanto, de um processo mais lento de recuperação económica do que aquilo que era aqui antecipado há um ano. Portanto, o Governo e o Banco Central vão tendo medidas mais lentas vão tendo medidas mais lentas
de apoio à economia e às famílias, e isso vai tendo também um efeito mais lento de recuperação económica. Pronto, isso é o cenário base. Aqui são alguns catalisadores, e essencialmente os catalisadores negativos são três. Portanto, continuamos com uma revisão de estimativas de crescimento de resultados bastante negativas para a China. Continuamos com uma deterioração em termos de moeda, em termos do renminbi, isso continua a levar a saídas de capital da China e a deterioração de mercado e a perda de confiança no mercado chinês. Continuamos com deterioração de liquidez monetária, essencialmente não por falta de oferta, ou seja, não é que o crédito não seja disponibilizado, há vários mecanismos de facilitação de crédito, sobretudo até regras do Banco Central, a diminuição de taxas de juro, é só mesmo por uma questão de procura. As famílias, por isso, simplesmente não estão a procurar crédito, não estão a querer aumentar o seu nível de consumo, porque também veem no imobiliário uma deterioração e lá está, e sentem uma perda de poder de compra nessa queda do preço das casas. E o enquadramento regulatório continua a ser negativo. Acho que aqui não é preciso vermos, ainda há bem pouco tempo, a medida da Alibaba de, pura e simplesmente, não querer fazer o seu spin-off de todas as unidades, mostra que o enquadramento regulatório ainda é negativo. Pronto, isto são essencialmente estes catalisadores negativos. E aqui, analisando mais concretamente, eu acho que já falei, portanto, no caso do mercado imobiliário, as vendas continuam muito negativas ainda year to date. No ano passado, quer dizer, estavam 20% abaixo em termos homólogos, o inventário continua bem acima da média, não um cenário bom para o mercado imobiliário. Em termos de revisão de estimativas de crescimento em baixa, estamos há 9 trimestres consecutivos a assistir a revisão de estimativas de crescimento em baixa para a realidade empresarial chinesa, o que também não é bom. Estamos com uma deterioração de liquidez, porque essencialmente, como vos disse, não há procura de crédito por parte das famílias, e estamos, conforme vos disse também, com uma deterioração do valor do renminbi face ao dólar, o que, conforme vem aqui, cada vez que o renminbi perde face ao dólar, efetivamente o mercado chinês vem para baixo. Isto aqui está ao contrário, esta escala, portanto está o USD CNY, e portanto cada vez que o dólar sobe face ao renminbi, o mercado chinês costuma vir para baixo, porque lá está, existe uma deterioração, uma saída de capitais. Aqui é um bocadinho a questão para pensarmos em termos de múltiplos, estará a China assim tão barata, porque nós vemos no momento atual, vimos lá atrás que o forward pair de China era na ordem dos 10. No entanto, se incorporarmos estas últimas revisões de crescimento e de estimativas de crescimento de resultados em baixa, vemos que o forward pair passa dos 11, porque lá está o E, não é? Ali no denominador reduz-se, e portanto o múltiplo aumenta e passamos para um múltiplo de China na ordem dos 10 para a ordem dos 12,1, que está em linha com a média dos últimos 5 anos. E, portanto, lá está. O cenário que aqui se traçou, eu bem sei, analisámos só os catalisadores negativos. Eu acho que também não devemos, ou pelo menos não quero também passar aqui uma imagem para assustar ninguém. É só dizer que este ano é decisivo para a China. Portanto, este ano de 2024 é decisivo. E se tivermos realmente um comprometimento do Banco Central e do governo chinês em continuarem com mais medidas de apoio, mais medidas de estímulo, e se finalmente conseguirem estabilizar esta sangria no mercado imobiliário, esta retração de 20% de termos homólogos, e se conseguirem pelo menos reduzir um bocadinho esta dívida que está associada a estas empresas, portanto fazendo quase uma limpeza, o cenário pode melhorar de forma significativa. Mas pelo menos aquilo que era importante era haver novamente um cenário claro de medidas de apoio por parte do governo e do Banco Central para que as famílias voltassem a ter confiança e voltassem novamente a consumir de forma significativa. Porque no momento atual as famílias retraem-se de consumir, porque veem o mercado imobiliário numa situação mais complicada, sentem perda de poder de compra, veem os preços a cair e nesse sentido esperam e adiam o seu consumo, não é? Porque esperam que também os preços caiam mais, é o tal espiral deflacionista. E portanto é importante termos essa noção e portanto veremos o que é que se este cenário base de reflação gradual, de processo mais lento, de recuperação económica mais lenta
do que o esperado, mas ainda assim uma recuperação económica se vai verificar. Pronto, isto era aquilo que eu queria aqui dizer. Obviamente, aqui em termos de China, eu já disse isto aqui no passado e volto a dizer que é efetivamente aquilo que continuamos a preferir é o ETF, o Xtrackers, Harvest, A-Shares, são essencialmente empresas domésticas chinesas. É muito melhor no momento atual estar em empresas domésticas chinesas que estão mais expostas a esta recuperação, ainda que gradual, da economia chinesa, que estão mais expostas a estes temas do que estar em empresas que também estão com atividade fora da China, porque essas têm um risco regulatório maior, têm um aperto regulatório maior e por isso achamos que continua a compensar estar neste ETF de empresas domésticas chinesas. Para quem não queira só estar em empresas domésticas chinesas, há outras opções, há opções de boas empresas que têm crescido, ainda assim têm a malha regulatória mais apertada e são empresas que estão muito ligadas a consumo discricionário. Portanto, é importante ver que, se no momento atual nem o consumo de bens essenciais está a arrancar, o consumo discricionário vai levar um bocadinho mais de tempo. Portanto, tudo o que seja Tencent, são essencialmente também tecnológicas, pode demorar mais a arrancar. Pinduoduo tem ainda assim consumo discricionário, mas graças à plataforma, ao Temu, e graças também fora de China, tem crescido. A NetEase, que é uma empresa de videojogos, lá está, demora mais também, se calhar, a arrancar, e a China, mais consumo, até mais ao consumo discricionário, são essencialmente uma plataforma também de restaurantes, e depois a Alibaba, não é? Que sabemos que a malha regulatória com a Alibaba está mais apertada. Mas, essencialmente, é reforçar esta tese, reforçar de que para estar em China é importante e as empresas domésticas recuperarão muito mais rapidamente do que seguramente as outras. E pronto, essencialmente era isto que vos queria também dizer. Eu não sei se têm algumas questões para colocar, pelo menos não vejo ainda aqui nenhuma questão. Quando assim é, ou é porque foi tudo muito bem explicado, ou porque ainda se está a pensar na informação. De qualquer forma, este webinar também estará disponível no YouTube para depois reverem algumas tabelas, alguns gráficos que queiram aqui aproveitar. E não havendo aqui questões, pelo menos há aqui algumas questões para quando pode ser previsível uma inversão do ciclo na China. Lá está, como eu dizia, e eu acho que é importante que isso fique bem claro, como eu dizia, este ano pode ser um ano de inversão de ciclo na China. Portanto, nós tivemos todo o ano 2023 à espera de uma recuperação económica que era muito rápida, de uma economia que tinha levantado as restrições de Covid e de repente toda a gente achava que levantamos as restrições e as pessoas saem de casa e vão consumir de forma brutal e significativa em 23. A primeira metade de 23 vai ser um ano fantástico para a China. Não foi isso. Essa recuperação económica tem sido muito, muito lenta. Portanto, por ser muito, muito lenta, já passou o ano todo de 2023 e se calhar só para a segunda metade de 24 é que podemos ter essa inversão de ciclo. Portanto, para quando será previsível? Será previsível para quando as famílias realmente sentirem confiança e voltarem a aumentar os seus níveis de consumo. Se será na primeira metade de 24, se será na segunda metade de 24, se será em 2025, depende muito daquilo que são essencialmente dois fatores, que é o Governo e o Banco Central continuarem com estímulos monetários e orçamentais significativos. 2, controlar-se a situação de sangria no mercado imobiliário chinês. Se estes dois catalisadores continuarem em cima da mesa, podemos assumir que em 2024 será finalmente uma inversão de ciclo na China. É importante que estes dois catalisadores estejam lá. Depois ainda me perguntam aqui, considerando os próximos 6 meses, qual o mercado com mais potencial de apreciação? Lá está, dentro dos mercados que aqui foram analisados, e por esse horizonte temporal, obviamente que o Brasil continua a ser uma boa opção, continua com um bom potencial de apreciação, sobretudo porque nos próximos 6 meses teremos o Banco Central brasileiro a continuar a cortar taxas. Não é iniciar o processo, é continuar o processo de corte de taxas. Portanto, isso vai gerar mais upside
na XP, no Bradesco, noutros bancos brasileiros, e isso obviamente que dentro dos mercados que aqui foram analisados, penso que se poderá dizer Brasil. Para a China, porque é o ETF recomendado em vez do MCHI ou mesmo o KWeb, lá está, foi o que eu falei. O MCHI e o KWeb são ETFs que não têm única e exclusivamente empresas domésticas chinesas. Este é um tema importante. No caso do ETF que aqui apresentei, que é o ISHR, estamos a falar de A-shares, portanto, empresas que apenas cotam na China, em termos domésticos, empresas como a PetroChina, empresas como e por aí fora, não é? Empresas que só estão expostas à economia doméstica chinesa. É isso que eu acho que essas terão muito mais a possibilidade de apreciação, nesse caso. Neste caso, perguntam-me aqui a previsão para o real. Por acaso tinha aqui um gráfico interessante, deem-me só um momento. Um momentinho. Ainda me pedem para analisar o gráfico da XP, vamos lá já. Deem-me só um momento que eu tenho isso aqui. Vamos só aqui ver o gráfico, porque é importante, não é? É importante, sobretudo até para empresas como a Petrobras, e nós temos visto que a valorização, sobretudo do real, aqui desde 2020, notem que isto está ao contrário, portanto, a valorização do real desde 2020 tem impulsionado também, de forma significativa, o mercado brasileiro. E nós vemos aqui, muito claramente, que, lá está, houve uma subida muito grande do dólar face ao real, mas agora, finalmente, o dólar está aqui num canal descendente face ao real. E isso, obviamente, que é muito, muito benéfico e neste, sobretudo, até se a base deste canal descendente aqui nos 4,38 for testada. Ainda me pedem para analisar o gráfico da só um momento para ir buscar as questões que não sei onde é que se meteram, só um momento. Desapareceram-me aqui as questões. Não está a mostrar os gráficos, pois me parecia. Pronto, eu estava a mostrar este gráfico aí, que nós fomos vendo efetivamente uma retração muito significativa do real face ao dólar desde 2020, não é? Portanto, andávamos na ordem dos 5,83, estamos nos 4,90, podemos ainda ir à base deste canal nos 4,37 e isso ajuda para efetivamente auxiliar empresas como a Petrobras. Pronto, peço desculpa que estava a mostrar o gráfico noutro computador e não estava a aparecer. Ainda me pedem para analisar o gráfico da XP. Já agora vamos ver aqui. Passar aqui para o gráfico da XP. E atenção, é um gráfico muito favorável. Ainda há bem pouco tempo estávamos a quebrar em alta um cup with handle e agora efetivamente estamos novamente a testar essa mesma linha horizontal, portanto ali nos 24,54 é uma linha de um ótimo suporte. Se reagir aí aos 24,54 novamente pode ir aos 27,62. E pronto, parece-me que não há aqui mais questões. Como sempre, peço-vos, dou-vos aqui 2 minutinhos para darem o feedback que entenderem, sempre na perspectiva de também melhorarmos estes webinars. Portanto, agradeço que na caixa de comentários coloquem um pequeno feedback e pronto. Muito obrigado a todos por me terem ouvido. Vou então dar-vos aí 2 minutinhos para colocarem algum feedback. Muito obrigado a todos.